Glória a Deus. Pode dar mais um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Pode se sentar. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: que bom estar com você hoje. Amém? Uma alegria ouvir a palavra do Senhor junto com você. Pode dar um sorriso para o seu irmão, por favor. Amém? Dê um sorriso para ele. Glória a Deus. Você que está nos visitando, nós temos uma alegria especial em te receber hoje aqui. E que nessa noite o Senhor possa falar com você, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, que você saia desse lugar tomado pela alegria do Senhor. Amém? Esse é o nosso desejo, que a palavra do Senhor alcance o seu coração. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Primeiro Samuel 17, a partir do 12. Nós vamos ler alguns versículos, eu vou tentar ser breve. Diz assim: E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Sama. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos uma efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás a teus irmãos, e ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã, e deixou as ovelhas com um guarda, e carregou-se, e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e os gritos chamavam à peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão na guarda da bagagem, e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando eles ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme a aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão àquele homem que feria este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja.
Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isto? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou tomá-lo. Até aí, amém? Glória a Deus. Esse texto conta a história que muito se repete desde a infância. A gente ouve falar muito a história de Golias, de Davi e Golias, na verdade, mas aqui retrata um momento antes ainda da batalha entre Davi e Golias, um momento em que, na verdade, o intervalo entre o momento que Golias começa a desafiar o povo de Israel e o momento em que vai iniciar a batalha. Esse intervalo é um intervalo que conta um pouco da história de quando Davi sai da casa de seu pai com uma missão que seu pai tinha lhe dado, que era para ir até o local da batalha e levar um pouco de alimento para os irmãos e um pouco de alimento também para o que era o chefe dos seus irmãos. Aquele que era o chefe, um capitão de 1000, que era responsável pelo esquadrão que os irmãos de Davi lutavam. E aí, Davi sai nessa missão. Qual era o seu objetivo? Levar alimento para os seus irmãos. Mas qual era o principal objetivo? Na verdade, isso era apenas um pretexto do pai, para o pai dar uma ordem para ele: traga o penhor dos seus irmãos. O que é isso? O penhor era uma prova de vida. Traga uma prova de vida. Eu preciso saber que os meus filhos ainda estão vivos. E Davi sai com essa missão. Qual é a missão de Davi? Qual é a missão de Davi? Não era levar comida para os seus irmãos. Essa era a missão secundária. A missão principal era trazer prova de vida. Fazer alguma coisa que pudesse provar ao pai deles que os seus 3 filhos que foram para a guerra ainda estavam vivos. Essa era a preocupação do pai, que a Bíblia diz que já era avançado de idade, e estava preocupado porque os seus 3 filhos mais velhos estavam na batalha contra os filisteus. E Davi sai com um alimento, provavelmente com um animal, pela quantidade de alimento que ele estava levando, para poder trazer uma prova de vida dos seus irmãos. Ele ia não só levar alimento para os seus irmãos, mas também agradar o chefe dos o capitão de 1000, aquele que era responsável na guerra, para que ele pudesse ter algumas informações privilegiadas sobre a situação dos seus irmãos. E quando ele chega na batalha, ali está um momento diferente, porque o exército de Israel, sob o comando de Saul, era um exército vencedor. Eles tinham vencido algumas batalhas e até então havia uma motivação, havia uma expectativa, porque alguns anos atrás Deus havia ungido Saul. E a Bíblia diz que quando Samuel derramou o óleo sobre Saul, a unção de Deus veio sobre a vida dele, o Espírito Santo se apossou dele, e ele se tornou uma autoridade dos céus, e ele começou a vencer batalhas junto com o exército de Israel. Havia motivação, havia uma expectativa, apesar de que aqui já tinham acontecido alguns dos erros de Saul, mas as pessoas não tinham conhecimento em geral do que estava acontecendo na vida de Saul. As pessoas não sabiam também que a essa altura Davi já tinha sido ungido por Samuel lá na sua casa em Belém. As pessoas não tinham conhecimento disso, mas aqui está Davi, que já havia sido ungido no secreto da sua casa, indo para o campo da batalha, que até então era um lugar onde as pessoas tinham uma expectativa positiva, os soldados estavam motivados, mas quando Saul chega no campo de batalha, ele encontra um retrato diferente do que ele estava acostumado de ouvir dos seus irmãos, de ouvir dos outros soldados de Israel. O que estava acontecendo? Os soldados estavam com medo, estavam estremecidos, estavam preocupados, na verdade estavam como que paralisados. Por quê? Porque o exército filisteu havia feito uma proposta que, em vez de ter uma luta, uma guerra em que iriam morrer todos os homens de um exército, o outro iria vencer, não. Vamos fazer um duelo. Essa era a proposta do exército filisteu, um duelo entre o nosso soldado Golias, que era aterrorizador, que causava medo em quem chegava perto pela sua estatura, pela sua habilidade de batalha. Nós só queremos um do exército de Israel
para lutar contra ele. Nós só precisamos de um que tenha coragem para lutar. E aí você conhece a história. Eles começam a ficar com medo, eles ficaram apavorados, porque nenhum deles tinha coragem de se disponibilizar, de se dispor para lutar contra Golias, para enfrentar aquele duelo e poder livrar todo Israel e dar a vitória para Israel, que era o que eles mais queriam, era o que eles mais desejavam. Aquele era um exército vitorioso. Olhe para quem está do seu lado e diga isso: você faz parte de um exército vitorioso. Porém, naquele contexto, aquele exército estava sob um tempo de desonra, de vergonha, porque o texto que nós lemos diz que durante 40 dias, depois que se propôs o duelo, Golias subia, e ele ia lá e afrontava, diga mais forte, afrontava. Quem aqui já sofreu uma afronta? Amém? Glória a Deus. Amém pela sua afronta. E todos os dias, durante quantos dias? 40 dias, o gigante ia lá e afrontava. E interessante porque tem um texto que vai dizer que aconteciam duas coisas. O versículo 11 diz que eles espantaram-se e temeram. Toda vez que eles ouviam a voz de Golias, eles se espantaram e temeram. Todas as vezes, durante 40 dias, era isso que acontecia. O interessante é que, para o povo de Israel, para o povo da cultura hebraica, o número 40 tinha um significado muito específico, porque representava a realização de um ciclo. Durante 40 anos, o povo esteve atravessando um ciclo no deserto. Você vê em várias outras situações, durante um período de 40, seja 40 dias, algum ciclo se encerrando ou se abrindo, alguma coisa acontecendo. O que estava acontecendo ali então? Durante 40 dias eles estavam debaixo de um ciclo de vergonha, de um ciclo de afronta. Essa era a realidade sobre o povo de Israel, um ciclo de vergonha. Havia uma fortaleza que se instalou ali na mente dos soldados, uma fortaleza, e era a voz de Golias. Cuidado com a voz que você escuta, que você ouve. Cuidado com a voz que você se permite receber na sua vida, porque ela pode ser uma voz que causa um ciclo de desonra, um ciclo de vergonha na sua vida, ou que traz fortalezas na sua mente. Existem pessoas que são vitoriosas, que são produtivas, que têm tudo para dar certo, mas de repente se vê em um ciclo onde parece que você está debaixo de uma fortaleza que te impede de prosseguir, te impede de avançar, te impede de continuar realizando aquilo que você sempre fez. Essa era a realidade do exército de Israel. Duas coisas aconteceram: eles se espantaram e temeram. A palavra espantaram-se, na tradução original, ela traz o contexto de confusão, derrubar, quebrantar. Em outras palavras, aqueles homens estavam quebrados por dentro por causa da palavra que eles escutaram de Golias. Aquilo gerou confusão na mente daquelas pessoas. Quantas pessoas já estiveram assim por causa de uma palavra que você escutou? Aquilo gerou uma confusão na sua mente e aquilo quebrou você. Uma palavra paralisou você ou colocou você debaixo de uma fortaleza espiritual ou emocional, e aquilo te impediu de avançar, de continuar. Esse é o propósito do inimigo, é gerar fortalezas na nossa mente, no nosso coração. Essa é a proposta do diabo na nossa vida, é trazer vozes que vão trazer confusão, que vão nos quebrar por dentro, que vão nos quebrar emocionalmente, porque nem toda fortaleza espiritual vai atuar apenas no campo espiritual. Algumas fortalezas nos quebram emocionalmente, nos deixam assim devastados, sem força para se levantar, sem força para agir, intimidados, sem coragem para tomar um rumo, para fazer alguma coisa. O que havia ali? Uma fortaleza, diga forte, uma fortaleza.
Diga, uma fortaleza. Mas eles não apenas se espantaram, eles também temeram. E você sabe que todo homem de Israel carregava consigo aquele princípio que era dito pelo rei Salomão. Ele dizia, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque qual era o entendimento de um homem de Israel? Nós devemos temer ao Senhor. Nós devemos temer ao Senhor. Porque quem teme ao Senhor tem sabedoria para fazer tudo o que precisa fazer, tem clareza na mente para realizar tudo o que precisa realizar. Mas o texto diz que em vez de temer ao Senhor, eles estavam temendo a Golias. O que isso significa? Em vez de eles estarem absorvendo sabedoria, estratégias para vencerem aquela batalha, eles estavam, aquilo que deveria ser direcionado ao Senhor, eles estavam direcionando para aquela fortaleza. Cuidado, porque assim é no mundo espiritual. O projeto maligno na nossa mente é tirar de nós o temor que deve ser demonstrado ao Senhor e nos colocar debaixo de prisões das fortalezas que se levantam contra a nossa vida, contra os nossos projetos, contra a nossa família. Essa é a proposta maligna contra a nossa vida. Existem muitas pessoas que estão debaixo de fortalezas. E essas fortalezas trazem implicações espirituais, emocionais e até mesmo físicas, impedindo você de vencer as suas batalhas, impedindo você de vencer, de avançar. Agora, nós vamos ver que Davi sai da sua casa, e ele não sabia ainda o que iria acontecer, mas ele estava preparado, porque, primeiramente, Davi havia recebido a unção sobre a sua cabeça quando o profeta Samuel esteve lá. E Davi sabia que em algum momento a sua vida iria mudar, que em algum momento a sua vida ia influenciar a mudança de toda a nação de Israel. Mas ele sai da sua casa com a ordem de seu pai. Ele não está saindo para se tornar o rei de Israel. Ele está saindo de casa para obedecer uma ordem do seu pai, para cumprir uma missão do seu pai. Porém, Davi é aquele que se levanta e quebra aquela fortaleza que estava dominando a mente e o coração do povo de Israel, dos soldados de Israel. E eu quero declarar nessa noite que essa palavra, ela tem um propósito, um objetivo, é quebrar todas as fortalezas que um dia se levantaram contra você, que um dia se estabeleceram na sua mente, no seu coração. Hoje, nessa noite, Deus vai quebrar fortalezas na sua vida, na sua mente, no seu coração, na sua casa, no seu trabalho, em nome de Jesus. Agora nós vamos ver alguns passos que Davi adotou, mas não necessariamente adotou, uma realidade de como ele vivia, e como isso fez ele quebrar as fortalezas que haviam ali naquele lugar. Preste atenção, a primeira coisa que nós vemos em Davi, que deu a ele poder para quebrar as fortalezas que estavam instaladas ali no mundo espiritual e na realidade emocional. A primeira realidade é que Davi vivia com intencionalidade. Diga isso para o seu irmão: viva com intencionalidade. Que é isso, pastor? Preste atenção, os versículos 17 e 18. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos uma éfa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre e leva-los ao arraial a teus irmãos. Porém esses 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás a teus irmãos, ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. Como assim? Davi vivia com intencionalidade. O que é viver com intencionalidade? É viver por propósitos. Olhe para quem está do seu lado e diga: viva uma vida com propósitos. Como assim Davi vivia com propósitos? Claro, ele havia sido ungido para ser o rei de Israel, ele estava na expectativa já, sabia que Deus iria fazer alguma coisa na sua vida, mas aqui, Davi não está fazendo nada de tão grandioso, mas Davi está cumprindo um propósito.
ele servia ao seu pai, morava na casa do seu pai, e o pai lhe deu uma missão, lhe deu um propósito. Qual era o propósito? Você vai trazer a prova de vida dos seus irmãos. Davi não vai para o campo de batalha de forma aleatória. Davi vai com propósito. Nós precisamos aprender o poder que existe em viver com propósito, em fazer as coisas com propósito, a não viver assim aleatoriamente, mas viver com propósito. Olhe para quem está do seu lado e diga de novo: viva com propósito. Porque tem pessoas que vivem aleatoriamente. Como é viver aleatoriamente? É viver vivendo, é viver, fazer as coisas fazendo. Vive aleatoriamente com o seu tempo. Sai de casa para comprar 1 quilo de feijão para a mulher que está esperando e volta 2 horas depois que passou na farmácia para comprar uma aspirina, passou para chupar um picolé, aí encontrou 2 amigos pela rua, e aí foi. Eu não consigo entender como algumas pessoas vivem assim. Quem aqui conhece alguém que vive assim? Parece que vive assim, sabe, despreocupado. Vive assim, sabe, não tem tempo, não está se preocupando com nada. Alguém conhece alguém assim? Sabe, vai fazer alguma coisa e não está nem se preocupando. Ei, viva com propósito. Tenha uma missão, tenha um propósito para fazer e vá lá e se responsabilize em fazer. Amém? Vive com propósito nos relacionamentos, porque tem gente que é aleatório demais nos relacionamentos. Não é assim? Meu irmão, até os seus relacionamentos precisam ser com propósito. Por quê? Porque é o meu conhecido aqui, aí leva para dentro de casa, vai curtindo, leva qualquer pessoa para ter acesso à sua vida, e vai. Tudo aleatório, não são pessoas com o mesmo propósito que você. E o que acontece? Tudo começa lá na frente, trazer confusão, trazer problemas. Nós precisamos aprender a tudo que nós fazemos, fazer por propósito. Então, Davi recebe um propósito: vá lá e traga a prova de vida dos seus irmãos. Davi prontamente sai da casa do seu pai, atravessa todo aquele espaço de terra, chega até aquele vale, na verdade, o Monte Carvalho, aquele lugar, porque os israelitas estavam em uma parte do monte, os filisteus numa outra parte do monte, na verdade um outro monte, e havia no meio um vale. E Davi atravessa todo aquele lugar intencionalmente, carregando um propósito, carregando um objetivo, sem fazer por fazer. Ele faz porque ele tem um objetivo bem definido. Assim que ele chega, ele não fica perdendo tempo, ou querendo saber: eu vi fulano lá, meu vizinho, rapaz, você também está aqui na guerra. Não, ele deixa os alimentos com o encarregado dos alimentos, e ele corre para os seus irmãos para perguntar como eles estão. Nós precisamos aprender o poder de viver sob propósito, porque quando nós vivemos com propósito, sabe, nós temos uma capacidade de quebrar fortalezas, nós temos uma capacidade de fazer muito mais. Então, deixe de viver assim, aleatório, no seu tempo, nos seus relacionamentos, nas coisas que você faz, e estabeleça objetivos firmes no seu coração. E pare, inclusive, de menosprezar as coisas pequenas, porque Davi tinha sido ungido para ser rei. Naquele momento, sua missão era apenas levar alimento para os seus irmãos e trazer uma prova de vida. E ele não menosprezou aquela pequena missão, aquele pequeno propósito que fazia parte daquele tempo da sua vida. Então, por mais desinteressante, ou por menor que seja o propósito ou a missão que você tem para realizar hoje, faça com intencionalidade, faça com firmeza, sabendo que quem vive com propósito tem poder para quebrar fortalezas. Amém?
O projeto, a missão que você tem hoje pode ser pequeno, mas faça com firmeza no seu coração, determinação na sua mente, e nada poderá te resistir. Amém? Além de viver com intencionalidade, nós percebemos que Davi também, apesar de saber que a missão era pequena, que seu pai tinha lhe confiado, ele estava se preparando para uma transição na sua vida. E essa é a segunda realidade que nós precisamos aprender para quebrar fortalezas, nos prepararmos para transições na nossa vida. Porque quando você quebrar essa fortaleza, se prepare, porque você vai viver uma transição e o Senhor vai te levar para uma nova realidade em nome de Jesus. Nós vamos perceber lá no versículo 20, que diz assim: Davi então se levantou de madrugada pela manhã, deixou as ovelhas com guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Só até aí. O que foi que ele fez? Deixou as ovelhas com um guarda. O que foi que Davi fez? Deixou as ovelhas com um guarda. Dentre outras coisas, isso nos mostra que Davi estava se preparando para as transições que iriam acontecer na sua vida. Ele sabia o que iria acontecer no campo de batalha? Não sabia. Mas ele estava se preparando para as transições. Como quem estava atento, porque já havia sido ungido por Samuel, Davi estava se preparando para o que iria acontecer na sua vida posteriormente. Tem gente que Deus está armando todo o cenário para realizar algo novo na sua vida, só que não realiza porque você não está se preparando, tomando as medidas necessárias para que o novo venha. E o que é que Davi faz? Qual era a missão de Davi até então? Cuidar das ovelhas de seu pai. Não é verdade? Até então, o que é que ele faz? Eu estou indo para uma outra missão que meu pai me deu. Ei, vem cá. A partir de hoje, você vai tomar conta das ovelhas do meu pai. Primeira coisa que Davi faz, se preparando nessa transição, ele levanta pessoas para fazer o que ele fazia até então. Não tenha medo de levantar pessoas. Às vezes o Senhor está querendo te promover para uma nova realidade, e você só não absorveu isso porque você tem medo de preparar pessoas para assumir o lugar que você está até então. E Davi traz uma outra pessoa e responsabiliza. Ele poderia dizer assim, imagine só, Davi indo lá conversar com as ovelhas, ovelhinhas, eu ia falar um negócio aqui, ovelhinhas, espera aí, que eu vou ali, e eu já volto, fica aí só um pouquinho, me esperem, eu só vou levar a comida dos meus irmãos na batalha, e volto. Davi não faz isso, só que algumas pessoas têm feito isso. Você tem algo ali que você já realiza, você julga pequeno, você julga irrelevante, aí você é confiado a uma outra missão, a uma outra coisa. Você, em vez de preparar pessoas e dizer, você tem autorização para fazer isso aqui, eu vou capacitar você para fazer isso aqui, e ir lá e correr e fazer outra coisa. Não, você fica se apegando, eu vou pegar isso aqui, mas eu não quero largar disso aqui. Eu quero segurar essa oportunidade nova, mas eu não quero deixar as ovelhinhas sozinhas no pasto. Ei, se você quer crescer, esteja preparado para abrir mão de algumas coisas. Se você quer avançar, se você quer chegar a novas realidades, por mais que você já tenha dedicado tantos anos às ovelhas do seu pai, se prepare para abrir mão, para levantar novas pessoas e dar passos novos para o novo, para as novas transições que Deus tem para você, para os novos ciclos que Deus está preparando para você. Amém? Então, não se apodere de espaços, isso é em todas as áreas. Por exemplo, você é pai, seu filho está pequeno aí, 8, 10 anos. Aí, daqui a pouco seu filho começa a crescer, já está na idade de dirigir. Ei, prepare ele para dirigir também.
É desde as pequenas coisas que eu estou falando, familiares, por exemplo. Prepare alguém para fazer aquilo que você já faz, em tudo, na sua família, no seu trabalho. Aonde você estiver, não tenha medo de levantar pessoas para fazer aquilo que você já faz hoje, porque à medida que você levanta pessoas, você é abençoado para crescer, e para ir para novos níveis, e para avançar, e Deus te chamou para avançar em nome de Jesus. Quando você levanta pessoas, você está crescendo, você está subindo degraus, e eu creio que o Senhor tem um tempo de crescimento para a vida, para a sua vida, em nome de Jesus. Mas se preparar para a transição não é só levantar pessoas. Se preparar para a transição é aprender a não atropelar processos. Versículo 20 ainda, preste atenção. Deixou as ovelhas com guarda e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. Davi, além de saber levantar pessoas naquilo que ele fazia, ele não se limita a isso. Ele agora aprende que ele não pode atropelar processos. Lembre comigo, Davi havia sido ungido rei de Israel, na frente do seu pai e dos seus 8 irmãos. Só que Davi continua com consciência de que dali até ele se tornar rei de Israel, haviam vários processos e pessoas que ele precisava respeitar para chegar onde ele tinha que chegar. Davi não se levanta metido a besta igual a 2 ou 3 que você conhece e diz assim: não, Samuel já disse que eu sou rei. Eu sou rei. Ô Jessé, providenciou uma coroa para mim aí. Não, Davi compreende que ele precisava seguir processos, ele não podia atropelar processos e nem pessoas, porque tem algumas pessoas que estão querendo encurtar o caminho, tem algumas pessoas que estão querendo pegar um atalho, diminuir o caminho. Esse negócio de processo é muito difícil, é muito complicado, fazer tudo direitinho. Outros estão querendo atropelar pessoas para chegar onde desejam chegar. Deixa eu te falar uma coisa: toda vez que você quebrar um princípio, toda vez que você quebrar um processo, toda vez que você atropelar pessoas, você pode ter um êxito momentâneo, mas você vai ter um final decepcionante. Então, levante pessoas, mas aprenda a respeitar processos. Na minha cabeça eu já sou o rei, mas eu continuo obedecendo o meu pai Jessé, que mandou eu carregar comida, trazer prova de vida dos meus irmãos. Eu sou o rei. Você não entendeu não, seu Jessé, que o profeta disse que eu vou ser o rei. Ei, não atropele processos, não encurte caminhos, porque os processos, eles servem para tornar você a pessoa pronta para o destino que o Senhor preparou para a sua vida. Amém? Os processos trabalham a sua alma, o seu caráter, aperfeiçoam você, mudam você. Amém? Mais uma coisa sobre se preparar para a transição: não faça uma leitura distorcida das pessoas. Vamos pular lá para o versículo 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Não façam a leitura distorcida das pessoas. O irmão mais velho de Davi, no meio daquela história toda, olha para ele, e a Bíblia diz que ele está cheio de ira no seu coração, tomado por emoções ruins. E ele pergunta, ironicamente: com quem deixaste aquelas? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas
seu pai. Olha, Eliabe não tinha percebido o que estava acontecendo ali. Ele faz uma leitura distorcida de Davi. Ele não havia percebido que do momento que Davi chegou com os alimentos no campo de batalha, até aquele momento, o Davi que chegou não era o mesmo Davi. Porque as atitudes de Davi causaram uma mudança. Ali já não era mais o Davi que saiu da casa do pai para levar alimentos para os seus irmãos e trazer uma prova de vida. Naquele momento tinha acontecido uma transição na vida de Davi. Não era ainda para ser rei, mas era para ser capitão do exército de Israel. Era para ser um dos chefes do exército de Israel. Havia ali uma transição. Davi não era o mesmo Davi. Cuidado, porque você pode estar olhando para as mesmas pessoas e fazendo uma leitura errada, porque olhando e ainda enxergando a pessoa que ele era ontem, que ele era semana passada. Algumas pessoas aqui estão vivendo uma transição e já não são mais as mesmas pessoas. E deixa eu te falar uma coisa. Não permita que ninguém subestime aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Não faça uma leitura errada. Tem pessoas que estão aí do seu lado, que quando chegaram nesse culto, eram simplesmente alguém que estava cuidando de algo irrelevante, mas aconteceu uma transição na vida daquela pessoa. Aquela pessoa deu os passos certos, acertou nos processos, obedeceu e seguiu o caminho certo, e foi transicionado para uma nova realidade em Deus, para coisas maiores. Deus agora confiou coisas maiores, Deus agora está levantando. Então olhe para as pessoas e saiba fazer a leitura certa. Porque tem gente que você ainda está olhando, como Eliabe olhou para Davi, de cima para baixo, e olhando com arrogância, e essas pessoas o Senhor talvez já tenha levantado, já tenha colocado acima do lugar que você está. Então, da mesma forma que não façam a leitura distorcida das pessoas, também eu te digo que não se deixe ser subestimado. Não permita que os outros olhem para você e digam e façam um pouco do que Deus está fazendo em você. Você que sabe que está seguindo os princípios, que está obedecendo ao Senhor, que está seguindo o seu caminho. Você está no caminho certo para viver coisas novas em Deus, para viver transições na sua vida, para viver novas realidades. Então não permita que ninguém se levante para desfazer daquilo que o Senhor está fazendo em você. Também não se deixe prender por cadeias emocionais. Nós percebemos que Eliabe está aprisionado por cadeias emocionais, porque quando ele encontra Davi falando, ele é tomado de ira. Sabe? Sobe um negócio assim, sobe uma raiva, uma ira. Igual aquela pessoa lá, aquele vizinho seu, aquele colega de trabalho seu, quando você vê, chega, sobe um calor assim, um negócio. Igual aquela pessoa lá que você vê. Ei, não se permita ser aprisionado por cadeias emocionais que vão fazer você tomar as decisões erradas, as atitudes erradas. Por quê? Porque me subiu um negócio assim, um fogo. Esse fogo está mais perto de ser o fogo do inferno. Porque o fogo de uma emoção que está aprisionada é semelhante a isso, a uma cadeia espiritual. A pessoa fica cega. É tomado por uma ira, por uma inveja, por um sentimento ruim. E aí a pessoa fica cega. Quem aqui já ficou assim? Não precisa levantar, não. A pessoa fica tomada por uma cadeia. E quais são as cadeias emocionais aqui desse texto, dessa palavra? A primeira cadeia são expectativas frustradas. Nós estamos falando de Eliabe, que era o primogênito, que quando Samuel chega, ele tinha uma expectativa de que ele era a pessoa, porque o pai achou que ele era, o próprio Samuel achou que ele era, mas não era. E a sua expectativa está frustrada.
E deixa eu te falar uma coisa, tão certo como o sol levanta todas as manhãs, é que as suas expectativas vão ser frustradas. Na vida, é assim. É ou não é? Quem aqui já fez expectativa em alguma coisa, em alguém e se decepcionou? Todo mundo. Quem aqui já teve expectativa em alguma coisa, você está esperando, vai ser, e não deu certo? Ei, as suas expectativas vão ser frustradas, mas não permita que isso se torne uma cadeia, que aprisione as suas emoções. Outra cadeia aqui no texto são as palavras de intimidação de Golias, que estavam repercutindo nos ouvidos de Eliabe por 40 dias. As palavras de afronta, de intimidação, se tornam uma cadeia espiritual, emocional. E existem pessoas que estão aqui hoje, tomadas por cadeias emocionais, cadeias espirituais, que te impedem de tomar as decisões certas, que te impedem de fazer aquilo que é certo. Mas nessa noite, no poder do nome de Jesus, as cadeias vão ser quebradas. Amém? As cadeias vão ser quebradas. Eu tinha preparado aqui alguns sintomas de uma pessoa que está com cadeias emocionais, mas não vai dar tempo de falar todas. Eu vou falar só alguns sintomas aqui. Essas pessoas sempre acham que alguma coisa está prestes a dar errado. Essas pessoas convivem com um alto nível de ansiedade na maior parte do tempo. Está sempre ansioso. Elas sentem como se seus pensamentos as controlassem, não conseguem controlar os pensamentos. Tem dificuldade em confiar em outras pessoas. Geralmente tem relacionamentos superficiais. Competem secretamente com as pessoas na maior parte do tempo. Tem gente que é assim, vive competindo, o outro não sabe que você está competindo com ele, mas você vive competindo com o outro, com uma cadeia emocional na sua mente. Essas pessoas se magoam com facilidade. Essas pessoas geralmente gostariam de ser uma outra pessoa. E por aí vai. São alguns sintomas de cadeias emocionais, de pessoas que tiveram suas expectativas frustradas, de pessoas que se frustraram em alguma coisa, em algum objetivo que você tinha, se frustrou com alguém. Quem aqui já se decepcionou com alguém um dia na vida? Levanta a mão bem alta aí, você que já se decepcionou com alguém. Você pode até ter chegado nesse culto com algumas cadeias emocionais que estão te impedindo de viver o melhor de Deus na sua vida. Mas eu quero declarar nessa noite que cadeias serão quebradas e você vai sair daqui liberto, curado para viver coisas novas que Deus preparou para você em nome de Jesus. O engraçado é o posicionamento de Davi diante do seu irmão, que está com cadeias emocionais. Qual é a reação de Davi? Vamos lá, versículos 29 e 30. Davi responde para o irmão: então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Como foi que Davi agiu com alguém que estava com as prisões emocionais, com cadeias emocionais? Deixa eu te dizer uma coisa, é a lição de como você tem que agir. Porque talvez você diga assim: pastor, graças a Deus eu estou livre nas minhas emoções, não tem cadeia nenhuma, eu sou livre. Mas talvez você está convivendo com pessoas que estão aprisionadas nas emoções e que estão lá agindo, cutucando, fazendo, aprontando, querendo criar situação, querendo criar coisa. Ei,
Faça igual Davi. Sabe como foi que Davi fez? Olhou para Eliabe. O que foi mesmo que eu fiz? Deixa quieto. Deu as costas, procurou outra pessoa e continuou conversando. Em vez de ficar gastando o seu tempo e a sua energia com pessoas que estão com prisões emocionais, que estão sugando você, que estão colocando palavras para tentar impedir você de seguir no seu propósito, pare de dar atenção às cadeias emocionais e siga na direção do seu propósito. E siga para encontrar pessoas que acreditem no propósito que Deus colocou na sua vida. Porque tem gente que está aí há 1 ano. Mas ele era meu amigo, pastor. Há 1 ano, aquela pessoa cheia de cadeias emocionais, sugando as suas forças, sugando as suas energias. Para com isso. Faz igual Davi. É o que mesmo? Não. Quem é o próximo? Quem é que acredita no que eu estou falando? Quem é que acredita no que Deus está fazendo na minha vida? Eu não vou ficar perdendo tempo com pessoas que estão ali somente para querer, para sugar, para fazer. Tem pessoas, inclusive, que ficam esgotadas, sem forças, porque dão atenção demais a pessoas aprisionadas emocionalmente. Quem aqui já ficou assim, se sentindo sugado por alguém? Levanta a mão aí, você que já se sentiu sugado por alguém. Faz igual Davi, segue a sua vida, porque não se combate cadeias emocionais com enfrentamento. Apenas a gente tem que seguir o propósito que Deus tem para a nossa vida, e Deus tem um propósito poderoso para você, em nome de Jesus. Por último, atente-se para a oportunidade. Porque todo mundo estava ali, tomado por cadeias espirituais das palavras proferidas por Golias, e de toda a situação eles estavam apavorados, aprisionados debaixo de uma fortaleza espiritual. E o que acontece? Eles não conseguiam enxergar a oportunidade que havia ali. Qual era a oportunidade? Saul disse que aquele que enfrentasse o gigante e o vencesse. Eu não vou dizer todas as palavras de Saul, mas em outras palavras, vai ter caminhos abertos aqui no reino, vai ter oportunidades, vai ser elevado para uma nova realidade de vida. Ninguém encarou isso como uma oportunidade, a não ser Davi. Ninguém encarou isso como uma oportunidade para a sua vida, a não ser Davi. Porque uma mente que está tomada por fortalezas espirituais, fortalezas emocionais, não consegue perceber quando oportunidades estão surgindo. E talvez você está aqui nessa noite, existem oportunidades que estão surgindo para você, você só não conseguiu perceber, porque existem fortalezas que estão dominando a sua mente, dominando a sua visão. Mas Davi tinha uma mente ungida, porque o óleo desceu sobre a sua cabeça. A mente de Davi era uma mente ungida, e eu quero declarar que o Senhor vai trazer essa unção sobre a sua vida, em nome de Jesus. O que essa unção traz sobre nossas vidas? Primeiro, quando nós temos uma mente ungida, nós não respondemos por emoções. É bom nós nos emocionarmos. É bom quando nós fazemos as coisas com emoção, faz parte. Mas você não pode responder e fazer as coisas baseadas nas suas emoções, porque geralmente elas vão te levar a decisões erradas. Geralmente elas não vão fazer você perseverar. Então, em vez de responder por emoções, responda por propósito. Amém? Davi não age por emoção, ele age por propósito. Porque no dia em que tudo estiver ruim, ele sabe, o propósito continua de pé. O propósito continua de pé. A segunda coisa de uma mente ungida é que tem clareza no meio do caos. Clareza no meio da confusão. Todos os soldados estão tomados por uma confusão na mente. Eles não conseguiam nem pensar direito, nem raciocinar direito. No meio do caos,
Davi tem clareza do que ele deveria fazer. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que o Senhor vai te dar essa mente ungida pelo Espírito Santo. E no meio do caos, no meio do problema, no meio da confusão, vai estar você lá sereno, serena, dizendo assim: eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu já sei o que é que eu tenho que fazer. A paz que excede todo entendimento vai estar com você no meio da confusão, e você vai ter serenidade para tomar as decisões certas no meio do caos, no meio da confusão, no meio da agitação. Você vai ser a pessoa que vai ter a clareza. E por último, Davi tem as palavras certas que colocam ele no lugar certo. No versículo 31, diz que as palavras de Davi, o quê? As palavras de Davi chegaram até Saul, e Saul manda buscar Davi por causa das palavras que ele disse. Hoje eu quero convidar você a não mais caminhar baseado nas suas emoções, mas dizer: a partir de hoje eu quero viver com um propósito. Eu quero viver intencionalmente. Eu vou pensar as coisas com clareza. Eu vou quebrar as fortalezas espirituais dos gigantes que estão se levantando, liberando palavras de destruição contra a minha vida, contra a minha família, contra os meus projetos. Eu vou dizer como Davi, porque Davi sabia separar o que era emocional do que era espiritual. Quando ele está tratando com seu irmão, ele entende que aquilo era emocional. Ele vai e simplesmente vira a chave e corre para outra pessoa. Mas quando Davi está tratando com o gigante, sabe o que é que Davi fala? Davi não vira para o lado e vai falar com outra pessoa. Davi diz assim: quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Nessa noite, você vai ter clareza de Deus para quebrar as fortalezas espirituais com autoridade espiritual. E você vai ter clareza de Deus para quebrar fortalezas emocionais com paz que excede todo entendimento do seu coração, com a mente ungida que te dá sabedoria, que te dá discernimento, que te dá sabedoria para declarar as palavras certas que vão te colocar nos lugares certos. Porque tem pessoas que perderam oportunidades por causa das palavras ditas, mas eu quero profetizar que Deus vai te dar sabedoria e Deus vai trazer oportunidades por causa das palavras que você vai dizer. Assim como foi com Davi, assim vai ser na sua vida. Por causa da sabedoria e das palavras que você proferir, Deus vai colocar você na mesa certa, na sala certa, diante das pessoas certas. E em nome de Jesus, fortalezas serão quebradas a partir da sua vida. Hoje, em nome de Jesus, fortalezas espirituais serão quebradas da sua casa. Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo: tem uma grande fortaleza. Talvez você está aqui hoje dizendo: pastor, como o povo de Israel, tem 40 dias que a minha família está debaixo de uma fortaleza, sabe, uma prisão espiritual. Estava até você chegar com um propósito no meio da batalha. E hoje o Senhor está trazendo você para o meio da batalha, para anunciar que chegou o tempo de quebrar as fortalezas e de estabelecer um novo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Trazer um novo de Deus sobre as suas emoções. Você que chegou aqui com prisões, cadeias emocionais que te paralisaram, que te impediram de tomar as decisões certas, que te impediram de fazer as coisas certas. Nessa noite, em nome de Jesus, a unção de Deus vai vir sobre a sua mente. As cadeias emocionais serão quebradas e você vai viver na paz que excede todo entendimento.
E você vai viver na sabedoria que procede do temor ao Senhor. E o Senhor vai te dar a autoridade para quebrar toda a fortaleza nas emoções, toda a fortaleza espiritual. E você vai se levantar para viver as vitórias que o Senhor preparou para a sua vida, em nome de Jesus. Se você crê, eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quais são as fortalezas? Quais são as fortalezas que estão